Paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Começamos fevereiro. Será um mês abençoado em nome de Jesus. Cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Cheio de vitória em nome de Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, versículo 7. NAA. Pai, nós queremos começar esse culto dando o lugar de primazia, o lugar de importância, o lugar de relevância, o lugar de autoridade, o lugar de honra, o lugar de poder. Pai, queremos dar o melhor e o maior lugar para o Senhor nessa noite, Deus. Só o Senhor merece a nossa adoração. É o motivo pelo qual nós estamos aqui, Senhor. É o motivo pelo qual nós saímos das nossas casas e viemos para celebrar, para cultuar o Teu nome. Exaltamos, glorificamos ao Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor seque essa igreja, Pai, com o Teu fogo, com os Teus anjos. Pai, aqueles que estão chegando ainda, que o Senhor os traga. Pai, todos nós que já estamos aqui, aqueles que estão conectados conosco. Pai, que haja uma presença gloriosa da nuvem, da fumaça, da presença do Senhor nesse lugar. Santificamos com o Teu sangue, ó Pai, não só esse lugar, mas as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações. Nos ligamos, nos focamos ao Senhor. Pai, queremos estar conectados ao Senhor, entregando, Pai, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa celebração. Pai, queremos oferecer essa adoração. Pai, queremos oferecer essa noite, esse tempo que nós estamos aqui, Pai. Rendemos toda a honra, toda a glória. Pai, levantamos no reino espiritual contra tudo aquilo que vai contra o fluir do Senhor. Pai, em nome de Jesus, todo espírito maligno, nós decretamos falência agora em nome de Jesus. Todo plano quebrado, toda distração, tudo aquilo que foi enviado para atrapalhar o culto, repreendemos em nome de Jesus. E declaramos, Pai, os Teus anjos nesse lugar. Declaramos o ambiente da Tua presença. Declaramos o ambiente do fluir do Senhor. Declaramos o fogo do Senhor sobre nós. Declaramos os céus abertos. Pai, os céus abertos sobre a Tua igreja. O fluir, o subir e descer de anjos. A glória do Senhor. A fumaça do Senhor. A presença do Senhor. A intimidade do Senhor. A revelação do Senhor, o temor do Senhor, a santidade do Senhor, o Teu amor sobre as nossas vidas, Deus. Flua, flua, flua neste lugar, Pai. Flua neste lugar. O culto é para o Senhor, Deus. O culto é para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eita Jesus. Aleluia. Fala pro teu irmão, segura aí. O culto já começou. Deus vai te pegar nessa noite. Aonde que eu estava? Apocalipse capítulo 5, versículo 7. Diz assim: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Querido, não sei se você entende isso, mas eu fico imaginando que
no momento que Jesus vai e pega daquele que está sentado no trono esse livro, a autoridade desse ato é tão grande, que no mesmo momento que ele pega, diz o texto que tudo que estava no céu, na hora se prostram, se reverenciam diante do Cordeiro. E eles tinham uma harpa, eles tinham instrumentos para adorar, e eles tinham também uma taça que era a oração minha e sua. Diz assim, que eles tinham, querido, as suas taças cheias de incenso, que são as orações da igreja Iami, que estava lá em Nova Mutum. E esses anjos, esses seres, eles cantavam um cântico novo. Eu posso entender que naquele momento que esse cordeiro pega, eles começam a cantar um cântico que ainda não tinham sido cantado no céu. E esse cântico era: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Teve um dia que esse cordeiro levantou, e ele pegou esse livro, e ele mostrou que ele era o único que tinha essa autoridade. E quando ele faz isso, tudo que estava no céu se prostra, reverencia. Eles tinham harpa, eles tinham taças cheias de orações, e eles começaram a cantar um cântico novo, declarar uma palavra nova, falando que ele era o único, e aquele que foi morto, mas aquele que venceu a morte, e que comprou, e que pagou, e que nos justificou, e fez de mim e de você um reino de sacerdotes, para que a gente possa reinar sobre a terra. É essa a palavra que nós acabamos de ler. Que você possa apropriar de um Deus que te ama e de uma autoridade que está sobre você, para que a gente possa viver todas as promessas de Deus. Amém? Levante sua mão bem alto, fala: Senhor Jesus, eu quero entregar o meu culto ao Senhor, a minha adoração ao Senhor, o meu coração ao Senhor. Receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Vamos adorar. Vamos unir a nossa adoração aos céus, dizendo: o quanto nosso Pai é santo, santo, santo e digno de honra e glória. Declara assim: tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Nós declaramos, Jesus, Jesus está na casa, queridos. Aleluia, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, declarando o quanto nós desejamos, o quanto nós ansiamos, o quanto nós precisamos da sua presença, Pai. E nós pedimos: vem, Jesus, vem, Jesus. Queremos nos responder na tua presença.
nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Declare. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, É o maior de todos. como eu amo seu nome, Tens o nome mais lindo que eu conheço. como eu amo seu nome, Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Larará, 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 larará. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. Esse é o som. Aqui dentro eu abro a porta. Aqui dentro eu abro a porta. E esse é o meu som. Lá do de dentro eu abro a porta. Dentro eu abro a porta. E digo, entra Jesus, a casa é sua, Pai. E esse é meu som. Eu abro a porta. Carpinteiro arrumando a casa. É isso que acontece quando nós damos liberdade para Ele. E esse é o som. Ele entra e coloca tudo em ordem, coloca tudo no lugar. Nós te damos liberdade, Jesus. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa. Carpinteiro arrumando a casa.
conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Oh Jesus, Tu és o primeiro, Pai. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Nome sobre todo nome. Como eu amo seu nome, Tens o nome mais lindo que eu conheço. seu nome. Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, batendo a porta. E esse é o meu som, lá de dentro eu abro a porta, Dentro eu abro a porta. esse é o meu som. E esse é o convite, querido. Jesus está na casa. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. E ali Ele fará morada e colocará todas as coisas no seu devido lugar. E é por isso que nós amamos este nome. É por isso que nós amamos essa presença. Porque mesmo sem que nós somos merecedores, Ele se dispõe a nos encontrar, Ele se dispõe a nos alcançar, Ele se dispõe a nos perdoar, Ele se dispõe a mudar toda a nossa história. Por isso não importa como começamos, mas importa se nós permaneceremos com Ele até o final. Declarando: Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que Oh, eu Jesus. conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Jesus, Jesus, Jesus. Nome sobre todos, nome sobre tudo. Este é o nome Jesus, Jesus, Jesus. Jesus.
como um cordeiro se entregou na cruz do Calvário, e como um leão ressuscitou. Leão da tribo de Judá, nosso Senhor, o nosso tudo, o Alfa e o Ômega, princípio e fim, Jeová Rafa. Jesus, Jesus, Jesus. Os discípulos se perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O nome sobre todo nome, a chave da morte e do inferno estão nas suas mãos, e o seu nome é Yeshua. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus, Jesus, Jesus. como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Quem pode te surpreender? Quem pode conter o teu mover? Na guerra nunca perdestes, o teu nome é maior que a vida. Tua glória rompe os limites, limites do mundo natural. Não há impossíveis pra ti, pois teu nome é maior que a vida. O teu nome é maior que a vida. Declare esse nome.
escassez teu nome é sustento, e na fraqueza o teu nome é força. O nome sobre todo nome. Em meio à morte o teu nome é vida, e nem a morte pode te vencer. Chamar teu nome traz tua presença. O nome sobre todo nome. Na enfermidade o teu nome é cura, na escassez teu nome é sustento, e na fraqueza o teu nome é força. O nome sobre todo nome. Em meio à morte o teu nome é vida, e nem a morte pode te vencer. Chamar teu nome traz tua presença. O nome sobre todo nome. Na enfermidade o teu nome é cura, na escassez teu nome é sustento, e na fraqueza o teu nome é força. O nome sobre todo nome. Em meio à morte o teu nome é vida, e nem a morte pode te vencer. Chama teu nome, traz tua presença. O nome sobre todo nome. Faz as correntes que suportam escutar o teu nome. Não há cadeias que resistam ao som da tua voz. Não, as correntes não suportam escutar o teu nome. Venha o teu reino aqui, Senhor, governa. Faz as correntes que suportam escutar o teu nome. Não há cadeia aqui, resista ao som da tua voz. Não, as correntes não suportam escutar o teu nome. Venha o teu reino aqui, Senhor, governa. Jesus, Aquele que tem todo o poder nas suas mãos. aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, pra estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem O caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não pare
recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, a recompensa vem Sem demora, o desafio descansa, a cura, a recompensa vem. sem demora. O desafio descansa, a cura, a recompensa vem. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Jesus, É o nome dele. Declare mais uma vez. É o nome dele. Sabe, querido, uma vez eu aprendi uma coisa assim, que nós não podemos dizer para Deus o tamanho dos nossos problemas, mas fazendo o caminho contrário, nós temos que olhar para o nosso problema e dizer o tamanho do nosso Deus. E eu gostaria de te convidar num ato de fé, nessa noite, de fazer isso. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua família, eu não sei como está o teu casamento, eu não sei como está a tua vida financeira, eu não sei como está o teu trabalho, eu não sei como está a tua situação de uma maneira em geral. Não sei se você está de repente enfermo, com uma doença que os médicos já disseram que não tem cura, que é só esperar. Eu não sei como você está, mas eu sei de uma coisa que eu tenho certeza absoluta: nesse nome que nós estamos declarando tem todo o poder. E sobre esse nome declarado, nós podemos receber a cura. Porque onde há esse nome, onde nós chamamos por esse nome, aonde há a presença dele, é esse nome. Nós declaramos Jesus, Jesus sobre Nova Mutum, Jesus sobre Iami, Jesus nesse lugar, Jesus sobre as enfermidades que batam em retirada em nome de Jesus.
Eia aqui, resista ao som da tua voz. Não, as correntes não suportam escutar o teu nome. Venha o teu reino aqui, Senhor, governa. Tu és santo, 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 Jesus. Querido, você pode ter certeza de uma coisa: você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Com certeza o Espírito Santo está aqui invadindo, queimando, mudando, tirando as coisas e colocando coisas novas do céu nos nossos corações. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é.
e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Esse nome é nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esse momento, pela tua presença, que é muito mais do que suficiente, Pai. Nós entregamos todo o nosso louvor e toda a nossa adoração ao Senhor com o melhor que nós temos, Pai. E agora gostaríamos de entregar a Jesus também, diante do seu altar, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Papai. Como sinal de gratidão, sinal, Senhor amado, de dependência do Senhor, Papai. Trazemos diante de Ti, Pai, as nossas ofertas, trazemos diante de Ti, Pai amado, o nosso coração. E nós te agradecemos, Pai, e pedimos, continua falando aos nossos corações. Continua ministrando, Pai amado, com a palavra que o Senhor trouxe diretamente dos céus para nós, com aquilo que o Senhor já projetou para essa noite. Obrigado, Pai, por nos convidar e nos permitir estar aqui nessa noite. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, A tumba vazia agora está. o céu te adora. Proclama tua glória, Ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. As crianças que não foram ainda, de 1 a 11 anos, nós temos um culto especial para as nossas crianças. Talvez você esteja nos visitando e não saiba disso, mas temos um culto especial. Glória a Deus pelos nossos professores, pelo Ministério Infantil. Glória a Deus por esse tempo de adoração, que adoração incrível. Eu creio que você recebeu algo poderoso, entregou algo poderoso, amém? Aleluia. Queridos, eu quero
trazer algo para os nossos corações. Primeiro, estou muito feliz. Tivemos uma semana aí com parte do corpo de Cristo, nossos jovens, adolescentes, com o privilégio de participar da escola do Clamor lá em Belo Horizonte. Enviamos 15 jovens adolescentes, e eu sei que sementes foram plantadas, fogo ativado, dons renovados, e como nós precisamos, né, de toda aquilo que Deus tem para nós, para a nossa juventude, e como eu oro para que tudo isso realmente produza transformação, não só na vida deles, mas também naqueles que estão à volta, nos jovens, na nossa igreja, no nosso coração, e assim todos nós. Então, fiquei muito feliz, tive alguns dias com eles, estive na conferência, foi sobrenatural realmente. Mas eu quero trazer algo para nós, querido. Queria que você acompanhasse comigo, Gênesis capítulo 17, versículo 2. Diz assim o texto: farei uma... Repita assim comigo, fala, farei uma aliança. Farei uma aliança. De novo. Farei uma aliança. É Deus falando isso. É o próprio Deus falando isso. Entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha? Serás pai de numerosas nações. Abaixe sua cabeça. Pai, obrigado por esse tempo tão incrível, pela adoração. Sei que o Senhor está nesse lugar, sei que Tua presença está aqui, sei que Teu Espírito, Pai, passeia os Teus anjos. O Senhor trouxe cada um, cada coração, Pai, então que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, e que possa ser poderosa a revelação em nós, Pai, que possa ser poderosa o entendimento, aquilo que o Senhor quer ministrar em cada vida que está aqui, e aonde essa palavra chegar, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar sobre aliança essa noite. Você que gosta de tema, você pode colocar o poder da aliança, o valor da aliança. Semana passada, quem esteve aqui, eu falei um pouquinho sobre a fidelidade de Deus, num texto onde ele fala que mesmo eu e você, mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. E eu quero, nesse entendimento, trazer algo muito pontual para que a gente possa caminhar nessa vida cristã. O próprio Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu farei uma aliança. Você não vê Abraão orando, pedindo, você não vê ele correndo atrás. Não, isso foi ideia de Deus, foi plano de Deus. Um certo dia Deus deu um susto em Abraão e falou: Abraão, é o seguinte, eu vou fazer uma aliança contigo. E aliança para Deus, querido, é algo muito sério. Aliança é algo que Deus leva com muita seriedade, Ele dá muita importância. A forma como Deus enxerga a aliança é muito diferente da forma que eu e você enxergamos a aliança. É algo que realmente Deus zela, tem cuidado. Deus, Ele não brinca com tudo isso. E a verdade é que nós perdemos com a cultura, com o passar do tempo, a noção, a
seriedade que é isso. Antigamente, a gente tinha o peso de uma palavra, a gente tinha o fio do bigode, né? Aquilo que era assim, aquilo que era não, era não. E hoje parece que a gente não vive isso. E muito mais do que isso. Existe uma diferença. Hoje a gente vive muito mais num sistema de contrato do que de aliança. Porque o contrato, você firma entre as partes. Está aqui a doutora que pode me ajudar. E mesmo que seja algo escrito, assinado, é possível um distrato. Pode haver multa, pode haver consequências, pode haver prejuízo, mas todo contrato, de alguma forma, é possível um distrato. Agora, a aliança não. A aliança é algo que Deus fez que, assim, não tem ruptura, não tem distrato, não tem essa parte que às vezes nós colocamos. E Deus chega para Abraão e fala o seguinte: Abraão, a minha aliança será contigo. Você será pai de numerosas nações. Mas presta atenção, a hora que Deus resolve fazer essa aliança com Abraão e Sara, eles eram velhos. Eles eram incapazes. Humanamente eles não tinham condições. Presta atenção, Deus resolve fazer aliança com Abraão de algo que o homem era incapaz de fazer. Porque a aliança que Deus faz é: Abraão, você vai ser pai de multidões, de nações. É essa aliança que eu estou escolhendo fazer contigo. A minha aliança é contigo. Mas Abraão do outro lado, ele olha humanamente, ele fala: mas é impossível. Humanamente eu não consigo. Humanamente não dá. E aqui já está toda a essência da minha ministração, e aqui a gente já podia entender. Querido, quando Jesus ele fez uma aliança comigo e com você na cruz, ele olhou para mim e para você, sabendo que a gente não teria condição, sabendo que a gente não teria como, que a gente seria incapaz, que a gente não daria conta, mas mesmo assim Jesus escolheu fazer uma aliança, e ele fez, e ele cumpre até hoje. Obrigado pelo teu amém, querido, pelo teu segundo amém. E essa toda é a essência da minha pregação, daquilo que eu quero falar no seu coração essa noite. Um Deus que ele leva tão a sério, e que ele escolhe fazer uma aliança, e ser fiel, e não quebrá-la, mesmo eu e você sendo incapaz. Agora deixa eu te falar, acompanha aqui comigo. Deus faz aliança com Abraão, ok? Você conhece a história. Abraão ele tem 2 filhos. Milagrosamente Deus cumpre, porque Deus é fiel naquilo que ele promete, na promessa que ele faz, na aliança que ele estabelece. E desses 2 filhos surgem 2 nações que hoje, até hoje, querido, é a base de todo o Oriente Médio. São os 2 filhos de Abraão. Diga assim comigo: Deus não quebra a sua aliança, não volta atrás com a sua aliança, não se esquece. Queridos, Abraão ele viu nascer os filhos, ele viu os filhos terem os seus filhos, ele viu aquilo acontecendo. E você conhece a história, e deixa eu caminhar, porque eu não posso enrolar. Muito bem, você sabe, conhece, nasce Isaac, Abraão tem um filho, nasce Isaac, Deus faz essa aliança com Isaac também, de Isaac nasce Jacó, Deus também faz aliança com Jacó, de Jacó nascem 12 filhos, dentro desses 12 filhos, tem José, ele é vendido, vai para o Egito,
você conhece toda a história, e num período de extrema fome, dificuldade, luta, guerra, o próprio José agora traz a família, a descendência de Abraão, o povo de Deus, aqueles que estão debaixo de uma aliança, aqueles que têm essa herança que Deus prometeu, estão debaixo daquilo que o próprio Deus quis com Abraão. Ele traz toda essa família e traz agora para o Egito, e agora essa família começa a crescer, esse povo começa a crescer, e passa-se muitos anos. Mas muitos anos. Cerca de 500 anos. E agora esse povo que era em 70, agora está próximo de 3 milhões. Abraão, ele não viu com seus olhos a população, as promessas igual a areia do mar. Ele não viu com os seus olhos a descendência igual às estrelas do céu. Mas nessa hora aqui, tem praticamente 3 milhões de pessoas. Agora eu quero que você vá lá comigo em Êxodo capítulo 2, versículo 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel, ou os filhos de Jacó, ou os descendentes de Abraão, ou aqueles que estavam debaixo dessa aliança, gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Versículo 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua o quê? Com? Presta atenção. Passa-se 400, 500 anos, o povo está sofrendo, o povo está em escravidão, mudou-se o governo, agora Abraão não é vivo, agora as coisas não acontecem mais, mas mesmo assim diz o texto que se lembrou Deus de Abraão, na aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Diga assim: Deus não esquece da sua aliança. E queridos, e esse clamor sobe, Deus vê a aflição, aquele monte de gente, ele lembra daquilo que ele havia feito, da aliança que ele havia feito com Abraão, ele confirma com Isaac, ele confirma com Jacó, e agora ele começa a interferir nesse povo. Agora Deus vai e salva, e você conhece toda a história. Agora, o que eu quero te trazer, o que eu quero... Às vezes, queridos, nós não imaginamos aquilo que aconteceu 500 anos atrás. Olha como que Deus vê. Uma aliança que Ele faz com Abraão. Lá atrás. E por causa daquela aliança, Deus toma uma atitude 500 anos aqui na frente. Deus faz uma aliança conosco. Deus faz uma aliança... Não só, querido, na minha geração. É isso que eu quero que você entenda. Presta atenção. Quando Deus fez aquela aliança com Abraão, Deus não olhou só para Abraão, Deus não olhou só para o espaço de vida de Abraão, Deus não olhou só para o espaço de vida que ele viveria, mas quando Deus faz uma aliança, Deus já estava olhando para 3 milhões de pessoas, que há 500 anos estaria lá na frente, e que seriam beneficiados com uma aliança. Quando Deus olha para você, e quando você se posiciona, e quando há uma aliança, Deus não olha só para o teu espaço de vida, Deus não olha só para os teus 80, 90, 100 anos, mas Deus olha já para seus filhos, para os seus netos, para algo que vai acontecer lá na frente que você nem imagina, e Ele não quebra a aliança. E isso é incrível de você entender, queridos, porque aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Agora, presta atenção. Entenda por que nós estamos num período do mundo que Deus quer destruir tanto alianças. Presta atenção. Por que o diabo tem investido tanto em destruir famílias?
casamentos? Por que que Deus, mesmo com sua aliança, mesmo com a sua palavra, mesmo com todo o ensino, com todo o entendimento, a gente vê a guerra que nós estamos enfrentando nos últimos dias? E qual que, querido, se a gente pudesse pontuar hoje, talvez essa seria a maior pontuação: a destruição da família, a destruição da identidade de pai, de mãe, de homem, de mulher. Porque toda vez, querido, que há uma ruptura numa aliança, às vezes a gente pensa só na nossa vida. Tudo bem, eu vou arrumar outra pessoa e está tudo certo. Mas às vezes, querido, você está abortando um plano que Deus teria para o teu filho, para o teu neto, para a tua descendência, lá na frente, que você nem imagina. E eu não estou falando isso para colocar um peso sobre o seu coração, porque eu sei que é muita situação de muitos aqui. Mas eu quero que você entenda, enxergue, como que Deus valoriza e enxerga uma aliança. Por que que o plano de Deus, desde o início, quando Ele fala sobre o casamento, Ele compara a Cristo e a igreja? Por que que a aliança, o nosso anel, não tem uma emenda? É só um anel. Mas ele representa, a gente chama de aliança. E hoje, querida, é muito comum, porque é a moda do mundo, é a cultura do mundo. Tentei, não deu certo, faço distrato, cada um vai para o lado, vida nova que segue, e a gente não dá muito valor àquilo que Deus enxerga com enorme valor. Escute bem, preste atenção, olha aqui. Deus se lembrou do povo do Egito, porque Ele tinha uma aliança com os seus pais lá atrás, com Abraão, que Ele tinha feito lá atrás. Diga assim: Deus não se esquece da aliança conosco. Falei que eu não quero colocar um peso, nós vamos chegar lá, tá, querido? Respira aí. Respira, porque Deus tem um caminho para nós. Agora, o que eu quero que você entenda? Presta atenção. Quando Deus promete algo para os nossos pais, às vezes, querido, eu e você, nós estamos colhendo alianças que foram feitas, estabelecidas, e que Deus até hoje está cumprindo. Tem coisa que Deus prometeu para mim e para você, que talvez os meus filhos ou os meus netos vão fazer se Jesus não voltar. Lembra de Davi, querido? Davi teve um sonho, Davi queria construir um templo, Deus concordou, mas falou: quem vai executar, quem vai fazer, não vai ser você, vai ser teu filho. Tem algo que Deus começa comigo, que Deus começa com você, mas o nosso Deus, Ele não é um Deus simplesmente dessa geração, ou desse período de tempo. Deus, Ele é um Deus que olha lá na frente. Deus é um Deus do futuro, do presente, do passado. Deus é um Deus que olha os seus filhos. Deus é um Deus que Ele projeta coisas grandes que a gente não imagina. E é importante, porque, queridos, às vezes a gente não entende o poder de uma aliança. Às vezes a gente não enxerga. E por a gente não enxergar, a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, não confiante na promessa ou na aliança que Deus tem conosco. Eu vou repetir isso aqui. Às vezes, por a gente não enxergar o que é uma aliança de Deus, o valor que Ele dá, que Ele não quebra, que Ele não esquece, que Ele é fiel para completar, para cumprir, para realizar. A gente quer fazer as nossas coisas na força do nosso braço, e a gente não confia na aliança que Deus fez conosco. Deixa eu te trazer algo extremamente importante sobre uma história. Abra comigo Josué capítulo 9, versículo 3. Entenda isso, queridos. Como que Deus valida a aliança que nós fazemos? Como Deus enxerga a aliança que nós fazemos?
Versículo 3, diz assim: os moradores de Gibeão, diga Gibeão. Os moradores de Gibeão eram os gibionitas, fala gibionitas. Eram os que escreviam gibi na época, querido. Brincadeira. A velha geração nem sabe o que é gibi, né? Quem não sabe o que é gibi, levanta a mão. Todo mundo sabe. Certeza. Volta. Queridos, os moradores de Gibeão, os gibeonitas, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de uma estratagema ou de uma estratégia, e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas, remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora o quê? Fazei uma aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhe perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Versículo 9. Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além dos moradores da nossa terra, e nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora uma aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia que nós saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento, e estes odres eram novos quando enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e essas nossas vestes, e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão, e não pediram conselho ao Josué, concedeu-lhes paz, e fez com eles de lhes conservar e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Versículo 26. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não o mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenhas, tiradores de água, para a congregação e para o altar do Senhor, até os dias de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Presta atenção que eu vou te clarear tudo isso. O povo de Deus é um povo abençoado, um povo que estava com as mãos do Senhor sobre eles, tinha uma promessa. Josué agora substitui Moisés e entra na terra prometida. E a história, a fama daquele povo começa a percorrer a terra. O Deus que acabou com o povo de Faraó, o Egito, o melhor exército, num mar. O povo que passou a seco agora no Rio Jordão. Um povo que enfrenta Jericó, a cidade mais temida, as muralhas mais fortalecidas, e com um toque de chofar, de adoração, de grito, essas muralhas se rompem. Havia um temor, um pavor em toda a região pela fama do povo de Deus. As muralhas, querido, não é um muro igual você tem na sua casa. Para você ter uma dimensão, os teólogos calculam que a muralha de Jericó deveria ter em torno de 9 metros de largura. Queridos, uma muralha de 9 metros é meia igreja. Imagina, Raabe morava em cima do muro. A muralha era tão grossa que tinha como construir uma casa em cima da muralha. Era uma muralha praticamente invencível. E essa muralha Deus derruba de maneira sobrenatural e dá a vitória. E isso se alastra. Aí eles saem de lá e estão em Ai. Eles ganham de Ai. O que os gibeonitas fizeram? Está morto, não vai ter como. Eles eram vizinhos.
uma estratégia. Pega a roupa velha, pega um pão velho, um pão duro, pega as coisas tudo velha, vai lá e fala que você está viajando já há tanto tempo, e que você pegou esse pão quentinho, que a roupa era novinha, que o odor era novo, mas você demorou tanto tempo a viajar, que agora que você chegou lá, já está tudo velho. E assim eles fizeram. E chegaram para Josué e falaram: Josué, e contou essa história que eu acabei de contar. E qual foi o erro de Josué? O versículo, deixa eu achar, 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao... Ele não pediu conselho, e aí Josué faz uma aliança com os gibeonitas. Querido, mentira, safado, enganaram. Josué descobre, Josué na próxima hora que vai lá ver o povo, fala... Se você depois você lê o texto. Mas aí o texto diz que, por Josué já ter feito uma aliança, ele honra essa aliança. Mesmo esse povo sendo inimigo, ele honra essa aliança. E ele fala assim: eu fiz uma aliança que eu vou poupar os gibeonitas, que eu não vou matar esse povo. Eles vão ser escravos, eles vão carregar água, eles vão carregar lenha, mas eu fiz uma aliança, e eu preciso honrar essa aliança. Muito bem, vamos comigo. Passa-se 500 anos. Josué morre, vem os juízes, o período dos juízes são mais ou menos 400 anos, Israel para cima, Israel para baixo, todo o povo. Vem o primeiro rei, que é Saul. Nós estamos agora no reinado de Davi. 2 Samuel 21, versículo 1. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor. Deus, o que está acontecendo? Eu sou um homem segundo o teu coração, estou fazendo tudo certo, estou reinando na tua casa, a tua mão é comigo. Está acontecendo alguma coisa, Deus, me revela, me mostra. Ok, Davi, então vamos lá. E o Senhor disse para Davi: a culpa de sangue sobre Saul, que foi o rei que antecedeu, e sobre a sua casa, porque ele matou os 500 anos. Ninguém nem lembrava mais de Josué. Mas havia sido feita uma aliança. Aquele povo não sabia, estava passando fome, porque aquele povo havia quebrado uma aliança que Josué tinha feito com o povo. Versículo 2. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurados poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los. Escute isso aqui acabou comigo. No seu zelo pelos filhos de Israel e por Judá. Abre um parênteses que não tem nada a ver com a pregação, mas eu preciso falar isso. Queridos, a Bíblia diz que Saul, por zelo com o povo, ele matou os gibeonitas que eram inimigos. Saul, ele tinha boas intenções. Saul, ele tinha os seus argumentos para fazer isso. Havia se passado 500 anos. E Saul, ele vai e faz algo por zelo, mas aquilo que ele faz quebra uma aliança. E quando quebra uma aliança, há uma consequência. E agora aquele povo está todo passando fome. O que eu aprendo, querido? Que às vezes nosso coração ter boas intenções, às vezes nosso coração simplesmente achar, pensar, querer fazer a coisa certa. Deus, o Senhor conhece o meu coração como eu queria. Queridos, isso não basta se eu estou quebrando um princípio e uma aliança. Às vezes a gente tem muito essa muleta: Deus conhece meu coração, Deus conhece a intenção do meu coração, Deus conhece o zelo. Sim,
Mas Deus tem aliança e Deus tem princípio. Deus nunca vai contra a palavra e a aliança que Ele fez. Seja boa ou seja má a intenção. Vamos continuar. Cadê onde eu parei, gente? Versículo 3. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei? Querido, Davi, ele é rei agora, ele entende a situação. Deus, não foi outra pessoa, foi Deus que falou: tem culpa de sangue. Então Davi fala o seguinte: gibeonitas, vem cá, o que eu posso fazer para resgatar isso, para restaurar isso? Como que a gente vai poder fazer para voltar essa herança? Para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos façam? Responderam a Davi: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao... Vamos lá. Para que nos enforquemos ao... Em Gibeá do Sul, eleito do Senhor, e disse o rei: eu os... Vamos lá, vamos entender tudo isso. Davi vai e senta com os gibeonitas. Fala: entendi, Deus me revelou, realmente aconteceu. Os gibeonitas falam assim: queridos, eles entendiam de aliança. Era algo comum, era algo sério. Ele falou assim: não tem um problema, não é questão de dinheiro, a gente não quer dinheiro nenhum. Nem com a casa de Saul, nem com ele, não é essa questão. Mas precisa ter sacrifício. Para a aliança ser feita, para a aliança ser restaurada, precisa de sacrifício. E eu preciso de 7 homens da família. Eu preciso de 7 homens que seja da descendência dele. E Davi entendeu. Por quê? Queridos, hoje a gente olha isso, parece algo extremamente brutal, extremamente terrível, extremamente horroroso, porque diz o texto que eu vou pegar esses homens e vou sacrificar ao Senhor, vou enforcar ao Senhor, vou derramar esse sangue ao Senhor. Mas não havia remissão, não havia como fazer uma aliança, não havia restauração, se não fosse através de sacrifício. Você conhece o tabernáculo, você sabe tudo isso, daquilo que nós vivemos no Velho Testamento. Precisava de haver sacrifício para haver restauração de aliança. E Davi, ele fala: ok, eu vou dar. Mas olha que legal. Versículo 7. Davi também tinha aliança, querido. Davi também entendia de aliança. E Davi, ele fala o seguinte: porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, por causa da aliança que ele havia feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Queridos, a hora que Davi ele vai entregar os 7 homens, ele fala assim: opa, tem um que está aqui comigo, mas esse eu não posso dar. Porque Mefibosete, eu também fiz uma aliança com Jonas. E a aliança era: se algum morrer, nós vamos cuidar dos filhos para que nada aconteça. Está feita uma aliança, firmado. Davi sabia disso. Mefibosete era sangue do sangue, era descendência real. Mas ele não entrega, a Bíblia faz questão de mencionar isso. Por quê? Porque Davi também entendia de uma aliança. Jonatas não era vivo, isso já tinha passado muito tempo, mas Davi sabia da seriedade de uma aliança. Amém? Vocês estão me entendendo, queridos? Vamos lá. Eu preciso trazer um pouquinho disso para vocês, porque nós temos que entender, e eu quero que você valorize como Deus enxerga a sua vida, as suas alianças, o seu casamento. Nós temos muitos jovens aqui, nós temos adolescentes, mas presta atenção,
Queridos, Deus fez, no princípio estabeleceu algo poderoso. Poderoso para o homem e para a mulher. Lá em Gênesis ele fala assim, vai deixar o homem, o seu pai e a sua mãe. Vai deixar a mulher. E os dois vão se unir. E os dois vão ser uma só carne. E sabe como que Deus selou isso, querido? Para fazer com que eles fossem só uma só carne? Através do sexo. O plano de Deus sempre foi esse. Eu vou pegar um homem, eu vou pegar uma mulher, e quando eles crescerem, eu vou unir os dois, e vou fazer uma aliança, vou firmar uma aliança, e precisa ter sangue. Por isso a seriedade, escute, jovens, por isso a seriedade do que é o sexo. O plano de Deus, jovem, é para que você case virgem. Menina, o plano de Deus é para que você case virgem. Porque se Deus pega um homem virgem, Deus pega uma mulher virgem e se une, ali tem o ato, tem o rompimento, há derramamento de sangue, se forma uma aliança e Deus estabelece a sua bênção. Mas parece careta, cafona, porque o mundo mudou, porque a moda mudou, porque os princípios do mundo, da sociedade mudaram. Querido, a sociedade pode ter mudado, os princípios, a palavra de Deus não muda. A verdade da Bíblia não muda. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é real, ela é verdadeira, ela é fiel. Então você que ainda não teve relação segura para o momento certo, segura para aquilo que Deus quer para você. Mas o que vão falar? Não interessa o que vão falar, querido, o mais importante é aquilo que Deus pensa, você ser um homem e uma mulher que vai entender e vai viver. Você tem o privilégio, se você tem esse privilégio, de segurar e ter a bênção de Deus realmente sobre você. Amém? E o resto de nós? Estamos perdidos então, pastor? Não estamos perdidos, querido. Diga assim, a sociedade pode ter mudado, mas os princípios não mudaram. Vixe, pastor, vamos lá. Estamos perdidos. É aqui que entra, querida, a graça e o amor de Deus, e aqui eu quero conduzir vocês. Eu falo isso porque isso é um ensino e nós precisamos entender e valorizar isso. Mas quantos de nós já rompemos alianças? Quantos de nós já fizemos tantas alianças com tantos parceiros? Quantos de nós brincamos com isso, achando que isso vai nos confortar, que isso vai nos preencher, que isso vai nos dar condição de ser mais homem ou de ser mais mulher? Queridos, isso é mentira de Satanás. Por isso que a sociedade está perdida em promiscuidade, em pornografia. Às vezes você não entende as prisões, os pesadelos, as depressões, as tristezas. Por quê? Porque a gente vive quebrando princípios, quebrando a aliança que Deus estabeleceu para nós. E uma coisa é eu fazer isso na ignorância, uma coisa é eu fazer isso sem entendimento, outra coisa é eu fazendo sabendo que Jesus me ama, que Jesus me santificou, que Jesus fez uma aliança, que Jesus pagou um preço. E mesmo assim, eu querer ficar fazendo todo tipo de aliança com qualquer pessoa. Como que nós queremos ser uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, que vai subir, se a gente não valoriza, não enxerga como que Deus enxerga uma aliança? Que Deus não está olhando simplesmente para esse tempo, para a nossa vida, mas está olhando para o teu filho, para o teu neto, está olhando para o teu bisneto. Aquilo que você está fazendo hoje, se você se posicionar, é bênção de Deus até 1000 gerações, queridos. Hoje nós estamos colhendo às vezes bênção do teu avô, do teu bisavô, do teu tataravô, que você nem sabe.
Ah, mas eu tinha uma vida toda destruída, minha família foi toda destruída. Queridos, glória a Deus, porque você está aqui, porque Deus te chamou, e pelo teu posicionamento, toda a tua descendência pode ser mudada, pode ser transformada, pode ser abençoada. A semente que você coloca hoje é bênção na vida deles amanhã. Aquilo que você estabelece, aquilo que você cumpre, a aliança que você faz, Deus é fiel. O povo todo errou, mas Deus falou assim, ó, eu lembrei de uma aliança que eu tinha com Abraão, e eu vou tirar. Erraram um monte, mas tinha uma aliança com alguém que foi posicionado. Queridos, se Deus lembra de uma aliança com os gibeonitas, se por causa de 7 homens que foi sacrifício, fizeram sacrifício, Deus interrompeu uma praga, fome, quanto mais o próprio filho dele que veio e morreu no nosso lugar, queridos. Lucas, capítulo 22. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova no meu sangue derramado em favor de vós. Presta atenção, queridos. Não foi um favor que Jesus fez, foi uma aliança. Eu vou repetir isso. Não foi uma ajuda, não foi um simples favor. O que Jesus fez foi uma aliança. Uma nova aliança comigo e com você e com aqueles que querem. Quanto a mim, eu resolvo fazer uma aliança. Da mesma forma que Abraão não tinha condição, que Sara era estéril, da mesma forma eu e você, nós somos esses incapazes, nós somos esses falhos, nós somos esses que erram, nós somos esses pecadores, mas Jesus olhou, sabia disso e mesmo assim Ele falou assim, ó, quanto a mim eu vou e vou fazer uma aliança com eles, e eu jamais vou quebrar a minha aliança. E Jesus estabelece uma nova aliança. Qual que é o problema, querido? Que Satanás, ele é o acusador. Satanás, ele quer ficar lembrando dos teus erros, dos teus passados, dos teus pecados, das tuas alianças podres, de tudo aquilo que você fez, e ficar colocando um peso, ficar te mostrando a tua sujeira, te mostrando os teus erros. E muitos de nós não sentimos, não conseguimos, mesmo que a gente acredite em tudo isso. Mesmo que você saiba que Jesus salvou, mas às vezes a gente não desfruta dessa aliança. Porque nós não entendemos que Ele fez uma aliança mesmo a gente sendo incapaz. Que Ele fez uma aliança mesmo sabendo que eu e você erraria e pecaria. E mesmo assim Ele nos amou tanto que escolheu fazer essa aliança conosco. Diga assim, Jesus tem uma aliança conosco, feita e paga pelo seu próprio sangue. Vamos lá, só para a gente concluir. Hebreus capítulo 9. E aqui eu já finalizo, queridos. 9:1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam os candeeiros, a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Para aqui, deixou. Querido, o autor de Hebreus está falando assim, ó, tinha uma primeira aliança, que foi feita lá em Moisés, que foi feita no Monte Sinai, que foi feita quando ele recebeu as tábuas. Essa aliança tinha um monte de regras,
Essa aliança tinha um monte de rituais. O sacerdote, ele precisava entrar com uma roupa certa, ele tinha que passar pela bacia, lavar suas mãos, ele tinha que sacrificar com a faca certa, no lugar certo, ele tinha que pegar o sangue em uma posição, passar em lugares específicos do altar. Querido, tinha todo um ritual. Mas isso está falando de uma primeira aliança. Isso está falando de uma adoração com regras. Isso está falando de uma adoração com uma liturgia. Isso está falando de úteis, de utensílios. Você tinha um candelabro, você tinha a mesa, você tinha o incenso. Ele precisava cumprir essas etapas. Por que eu estou te falando isso? Porque, querido, eu preciso falar isso. Porque uma igreja que fica vendendo óleo ungido, tijolinho ungido, ou qualquer coisa ungido, não está vivendo a nova aliança. Porque uma igreja que pede para você vir com roupa tal, do jeito tal, com cabelo tal, está vivendo regras. E queridos, eu não estou falando isso para ir contra qualquer doutrina, não é isso. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Porque se você quiser vir, querido, com o cabelo lá no pé, se você quiser vir com cabelo curto, se você quiser vir com roupa grande, roupa decente, mas qualquer roupa, querido, não é isso na nova aliança que vai interferir na tua adoração. Não é a forma como que você está, as regras que você vive que vai interferir na tua adoração, mas é o coração, é a tua mente, é aquilo que você entrega, é a forma como que você enxerga a aliança. Sabe, às vezes a gente carrega um peso, um fardo de não viver um jugo que é posto por homens e que Deus nunca pediu. Por quê? Porque Deus ele não está preocupado com o teu exterior, querido. Se você quiser vir sem batom, querido, você venha. Se você quiser vir com batom, venha. Ok, porque Deus não vai olhar se você está com batom ou sem batom. Deus vai olhar o quebrantamento do teu coração. Deus vai olhar se realmente você está arrependido, se você quer viver uma vida em santidade. Vamos continuar. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio entrou no Santo do Santo, uma vez por, sendo obtido eterna redenção. Querido, não foi uma redenção temporária, não foi por uns dias, não foi para uma geração, não, foi por uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Aleluia. Só para a gente concluir, cadê o louvor? Se tiver aí, pode vir, queridos. O que a Bíblia está falando? O que Hebreus está falando? Querido, que tinha uma primeira aliança, cheia de regras, de sistema, cheio de doutrinas. Não vai para o outro lado. Não acha que também o reino de Deus é bagunça e que eu posso fazer as coisas de maneira desorganizada, desordenada. Mas o que eu estou querendo te dizer, queridos, que a primeira aliança tem a ver com estrutura, tem a ver com lugar, tem a ver com regras. A segunda aliança tem a ver com o teu coração, tem a ver com o teu quebrantamento, tem a ver com a unidade, tem a ver com o corpo. Antigamente era um sacerdote, agora Ele nos fez reino de sacerdotes. Agora é um lugar que estavam todos reunidos com o coração quebrantado e veio e desceu sobre eles o Espírito Santo. Agora a igreja, querido, na segunda aliança está falando de um tempo de
comunhão, de eu amar o meu irmão, de eu importar com ele, de eu ajudar ele, de eu estar atento, de eu estar com o meu coração voltado, sabendo que Deus me ama, que Deus tem uma aliança comigo, mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo pecador, mas Ele me ama tanto, e Ele pagou esse preço para algo eterno, não passageiro. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Queria chamar o pessoal da ceia, os líderes. E por que eu estou falando tudo isso hoje, queridos? Claro, nós vamos celebrar a ceia. A ceia nada mais é do que um memorial dessa aliança. A palavra que eu tenho para o teu coração nessa noite é: mesmo que você tenha errado, falhado, mesmo que eu e você sejamos pecadores, eu queria que você entendesse um Deus que te ama, que escolheu fazer aliança, que não quebra aliança, mesmo sabendo que nós seríamos incapazes, mesmo sabendo que humanamente nós não teríamos condições. Ele falou assim: ó, quanto a mim, eu escolho fazer uma aliança com vocês, e eu não quebro, eu sou fiel, e vai ser algo eterno. Isso significa, queridos, que toda vez que você tiver com o coração quebrantado, fala: Senhor, eu preciso do Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu não fui fiel na minha aliança. Mesmo eu sendo infiel, Ele permanece fiel, porque Ele é um Deus de aliança e Ele não quebra. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Nunca, Senhor. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem Pra mentir, não é homem pra falhar, Senhor. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Presta atenção. Então eu tenho essa graça, eu tenho esse amor, eu tenho essa aliança, um Deus que não quebra, eu posso viver no pecado. Paulo fala o seguinte, Romanos 6, versículo 1, ele fala o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Queridos, Paulo está falando o seguinte para a igreja: não é porque Jesus fez uma aliança, não é porque Jesus tem a graça, não é porque Ele derramou o seu perdão, que a gente pode viver continuando a pecar, não. Se nós que fomos batizados, nós morremos com Ele, não justifica eu continuar numa vida de erro, de pecado. Muito pelo contrário, eu tenho que testificar isso. E por que eu estou querendo te dizer, queridos, sobre o batismo? Porque o batismo é o reconhecimento dessa aliança. Presta atenção. O batismo é a escolha que eu e você nós fazemos como reconhecimento dessa aliança, como firmar essa aliança, como dizer sim para essa aliança. E eu estou falando isso porque você que não foi batizado, querido, se você crê, sinto muito, você precisa ser batizado. É algo que a Bíblia instrui, que a Bíblia pede. Quando Pedro saiu cheio do Espírito Santo, ele falou do amor de Jesus. Diz que naquele dia 3.000 pessoas não foram para a igreja, 3.000 foram batizados. Às vezes a gente vem para a igreja, querido, a gente é simpatizante, mas a gente não firma uma aliança. A gente tem medo, às vezes a gente tem muitos argumentos. E eu não estou falando isso para te persuadir, eu não estou falando isso para você fazer isso porque eu estou te pedindo, não, querido. Eu queria que você orasse a respeito, que você estudasse a respeito, mas a minha função como pastor é te instruir que o Evangelho, aqueles que querem, que assumem uma posição, precisam ser batizados. O que é a ceia? Por que a gente aconselha aqueles que são batizados? Porque são pessoas que falaram: eu entendi a aliança, aquilo que Jesus fez, e eu quero morrer para mim, eu quero morrer para minha velha criatura, para que eu possa ressurgir como uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é uma decisão que o reino espiritual vê você fazendo. Eu falei esses dias, é igual casamento, querido. Você pode namorar uma vida e ficar enrolando tua esposa ou teu marido, mas quando você decide casar, que você põe aliança, você está firmando diante de testemunhas: agora eu sou uma só carne, eu sou dele, ele é meu, e agora nós assumimos um compromisso de viver junto. É isso que Jesus espera de mim e de você, e quem faz isso é o batismo. Então quero te encorajar muito, e de novo, não por persuasão, não por empolgação, não por sentimento, mas por entendimento gerado por uma revelação do Espírito no seu coração. Amém? Convido aqueles que entenderam isso. Pastor, eu não sou batizado. Pastor, eu queria muito tomar ceia. Querido, eu não vou impedir de jeito nenhum. A Bíblia diz que cada um julgue a si mesmo, ok? Cada um julgue a si mesmo o teu compromisso, a tua vida com Deus. Quem sou eu e quem é alguém para falar alguma coisa da sua vida? Agora, o que a Bíblia fala? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, a ceia é um momento lindo de você, antes de você cear, de você sair do seu lugar e ir lá dar um abraço a essa pessoa e falar assim: ó, me perdoa, eu quero tirar toda a muralha que existe entre nós. Talvez tenha casamentos, homens e mulheres que estejam ruins, brigados. Talvez tenha pais e filhos, talvez tenha filhos e pais, talvez tenha amigos, amigas. Ceia é um momento lindo de Deus humilhar o diabo com a humildade do nosso coração. Amém? Estica sua mão para cá. Pai, nós oramos pelos elementos, pelo pão, pelo cálice. Fazemos isso, Pai, com tanta alegria, celebrando a aliança que o Senhor escolheu fazer conosco. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Enquanto o louvor canta, o pessoal vai distribuir. Você que vai participar, você fica em pé, querido. Você que está nos visitando, que não vai participar, que não é batizado, pode sentar só para a identificação do pessoal, por favor, ok? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Escute, você que está com o pão e que entendeu essa palavra, eu quero que você participe, celebre em memória da aliança que Jesus fez, do amor de um pai que escolheu entregar o próprio filho. Sabe, querido, se a gente acha terrível aqueles 7 descendentes de Saul, imagina um próprio Deus entregar o seu próprio filho, que não tinha erro nenhum, pecado nenhum. E se Deus honrou a história daqueles 7, imagina do próprio filho que se entregou como sacrifício, derramando sangue, porque se não tivesse sangue não teria uma nova aliança. E nós celebramos a ceia, é justamente fazendo isso, celebrando em memória desse cordeiro que morreu e ressuscitou. Ceia é um tempo de conserto, é um tempo de restauração, um tempo de alegria. Então, se você já pediu perdão, se você já orou, se você já falou com Jesus, eu quero que você coma do pão, em nome de Jesus. De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança. Um preço que precisava ser pago, ele pagou. Um pecado que era para cair sobre nós, ele pagou. Uma maldição que era para cair sobre nós, igual havia fome lá, Jesus veio e pagou. Tudo aquilo que era para cair sobre nós, ele falou assim: ó, eu vou lá nessa cruz e eu vou pagar tudo, porque eu escolhi fazer essa aliança para que eles pudessem ser livres. É com essa alegria, com esse entendimento, entendendo que esse sangue que nos purifica, que nos justifica, esse sangue que foi derramado lá na cruz, que nós também participamos do cálice. Beba também do cálice, em nome de Jesus. Homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar,
mas Sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Escute, queridos, eu ainda quero fazer algo antes da gente finalizar. Talvez você tenha entrado nesse lugar e você se sente com essa aliança quebrada. A de Jesus com você nunca vai quebrar, porque Ele é fiel. Mas talvez você sinta a tua aliança quebrada, a tua aliança fragilizada. Ou talvez você ainda nunca decidiu fazer uma aliança com Jesus. Se você é essa pessoa aí quiser dar um passo de fé para algo sobrenatural para o teu 2025, eu queria que você levantasse tua mão bem alto, que eu quero orar com você. Se tem alguém que está fragilizado, que está com a aliança quebrada, ou que nunca aceitou, levante sua mão bem alto, que eu quero orar com você. Amém, querido. Liderança, me ajuda, por favor. Tem pessoas, queridos, vocês que levantaram, se é possível, vem aqui na frente, deixa eu orar com vocês. Vem aqui, não fica com vergonha não. Isso é festa no céu. Isso é festa no céu. São alianças que são restauradas, que são renovadas. Isso são pessoas que entenderam que tem um Jesus que nos ama. São pessoas que entenderam que tem um Jesus que, mesmo a gente sendo imperfeito, Ele nos aceita. É um Jesus que, mesmo que a gente não consiga, mesmo a gente sendo falho, Ele fala: eu não desisto, eu não quebro, eu não te abandono, a minha aliança é eterna, eu sempre estarei contigo. Queridos, vocês que estão aqui na frente, primeiro parabéns, porque um dia praticamente todos nós tomou esse passo, tomou essa decisão, entendendo que não é pela nossa força, não é pelo tão bom ou quão bom nós somos, porque nós somos incapazes, mas é o quanto nós somos dependentes de um Jesus que nos ama, de um Jesus que acredita em nós, de um Jesus que fez uma aliança e que ela é inquebrável. E o fato de você se posicionar, de dar esse passo, você está mostrando, não para a igreja, mas para o reino espiritual, para anjos e demônios, para todos os reinos que existem, que vocês acreditam e querem ter uma aliança com o único Senhor e Salvador das nossas vidas. A vida de vocês vai ser marcada nessa noite em nome de Jesus. E eu quero declarar um novo tempo na vida de vocês, no coração de vocês. Eu quero declarar uma paz, uma alegria, uma intimidade com o Espírito, e tudo aquilo que às vezes vocês caminhavam sozinho, aquele peso, aquele fardo que às vezes vocês tinham, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor que pega esse fardo e arranca, porque Ele tem prazer em estar junto com vocês. Repita essa oração comigo, fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro meu coração, e eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu confesso que Jesus Cristo veio em carne, morreu, mas ressuscitou e pagou o preço por todos os meus pecados. Por isso eu, nesta noite, declaro que eu estou limpo, que eu estou arrependido de todos os meus pecados, e que eu preciso desse sangue
derramado lá na cruz, eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor Jesus e que a minha vida, a partir de hoje, será transformada, será guiada, será direcionada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço. Aleluia. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Querido, se puder, você que vem na frente, claro, se puder dar o teu nome, depois a gente queria conhecer você melhor, tá? O Nilton tá aqui, só se você quiser, claro. Mas é uma forma da gente entrar em contato, tá? Queridos, eu falei sobre o batismo. Nós temos o QR Code do batismo. Coloca para mim. Tem muita gente que tem dúvida, pastor, mas como que eu faço? Eu pedi para as meninas hoje, agora, antes do culto, obrigado inclusive, tá, querido? Isso é incrível. Fazer um grupo, porque tem muita gente que tem dúvida e às vezes não sabe como que funciona, como que é. Querido, se você tem interesse em saber mais, se você quiser entrar no grupo, você pega o teu celular e coloca aí no QR Code. Nós vamos entrar no grupo de WhatsApp só para tirar dúvida e para saber do teu interesse. Assim fica muito mais fácil, ok? De você poder tirar dúvidas, saber. Não significa que você está colocando aqui entrando no grupo que você vai ser forçado ou alguma coisa ou nada, ok? Se você quiser sair, você sai a hora que você quiser. É só para facilitar, tirar as dúvidas às vezes que porventura você pode ter. Amém? Queridos, tem alguns recados importantes e eu já quero concluir. Primeiro, glória a Deus por essas pessoas que vêm. Meu coração, sabe, vibra, querido, quando uma alma reconhece o Senhor. E eu sei que é um tempo de colheita e Jesus tem falado sobre isso e nós cremos muito nisso. Mas nós temos semana iniciando. Amanhã eu tenho uma reunião da liderança, ok? Toda a liderança, por favor. Nós vamos começar de novo os nossos GPS. Tem alguns que estão funcionando, tem alguns que deram os nomes para ter as casas. Nós já vamos relacionar tudo isso, ok? Estamos nos organizando. Você que tem uma casa e gostaria que tivesse um grupo de estudo, também você pode procurar lá no fundo a pessoa e dar o nome, sem problema nenhum. Será um prazer a gente estar tendo um ponto também na sua casa. Quinta-feira nós temos culto, sábado e domingo nós temos uma programação especial com o pastor Guilherme de Barretos, vai vir estar ministrando sobre nós. Então, sábado vai ser algo dos jovens, domingo ele vai estar ministrando aqui no culto. Queria muito que você não faltasse. É um profeta, um menino que Deus tem levantado, assim, sabe? E como eu honro aquilo que ele carrega, e queria muito que você também fosse muito abençoado. Você vai me agradecer depois, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Pessoal da oração, por favor, você que quer uma oração por qualquer motivo, talvez você esteja enfermo, talvez você esteja com algum problema, que você queira alguma coisa, assim que acabar o culto, você pode vir aqui na frente. Esse pessoal está aqui para orar pela sua causa, por qualquer que seja, ok? Então, terminando o culto, se você quiser, você pode vir até aqui na frente para eles orarem. Aqueles que nos visitam, Deus abençoe muito sua vida, o seu coração, que você tenha uma semana incrível, abençoada, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pelo culto, obrigado pela palavra, pelo louvor, por essas vidas, obrigado pelo teu amor, pela aliança que o Senhor tem. Nós te louvamos, ó Pai, exaltamos. Oro, Pai, sobre cada um, sobre cada família, aqueles que estão conectados, que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia da Tua presença, cheia de vitória, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu coração, hoje e por todos sempre. Amém. Amém. Boa semana, Deus te abençoe. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Dê um abraço nesse irmão. Não vai embora sem dar um abraço, não.